Bom dia, irmãos, corajosos, levantaram nesse frio tão grande. Agora já até deu mais esquentadinha, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui e louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos tido. Estávamos conversando agora, eu e o Dan, de ter o nosso entendimento renovado e transformado pela Palavra de Deus. E é essa a nossa oração, irmãos, que o Senhor nos transforme a partir do entendimento que nós temos da Palavra de Deus, que haja mudança no nosso coração, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, que o Senhor possa gerar em nós, através do seu Espírito, a verdade, em nome de Jesus. Nós estamos estudando o livro de Romanos, é um grande desafio para a gente, e nós precisamos entender o ponto de transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2, para que a gente possa olhar sempre a carta de uma maneira como um todo, né? Então, nessa carta de Romanos, o que amarra todos os argumentos, o que Paulo está dizendo para nós, o que Paulo quer trazer para nós é uma compreensão de que Deus nos dá uma nova vida, de que em Cristo nós temos uma nova chance, de que em Cristo nós não precisamos mais viver de acordo com a nossa antiga natureza, a nossa velha natureza. E na semana passada nós falamos que essa natureza recebeu uma herança de Adão, uma herança do pecado. Nós não precisamos mais, porque em Cristo e pelo novo nascimento nós recebemos uma possibilidade de sermos iguais a Jesus. O propósito da salvação, o propósito da redenção, a vinda de Cristo é para que nós tivéssemos um modelo, tivéssemos uma referência e pudéssemos fazer parte de uma família onde todos os filhos são parecidos com Jesus. E nós temos essa visão ao longo de toda a carta dessa nova vida, desse novo estilo de vida, onde não é o céu o nosso destino. O céu se torna o destino do religioso. O nosso destino é Cristo, o nosso destino é Cristo já, a partir de hoje, ser como Ele é, viver e amar como Ele ama. E nós vimos no nosso primeiro estudo, lá atrás, algumas semanas atrás, em Romanos 1, de 19 a 32, Paulo como se estivesse diante de um grande tribunal. E agora ele é um promotor de acusação, e ele vai até os gentios. E quem eram os gentios? Os gentios naquela época eram todos aqueles que não eram judeus. Fácil, né? Todo mundo que não tinha nascido judeu era gentil. Ele vai até os gentios, e essa primeira fase da carta de Romanos é especificamente para eles. E ele fala para eles: vocês são culpados. Vocês são culpados. Vocês poderiam ver Deus e crer em Deus e amar a Deus em diversas manifestações de Deus para vocês. Vocês são culpados, vocês são pecadores. E nós vimos juntos na leitura dessa carta, nós vimos juntos na leitura dos versículos de 19 a 32, a forma com que a humanidade se degringolou, a forma com que a humanidade se torna, então, depravada. E percebemos que a Roma Antiga é a mesma realidade da Roma Antiga, é da nossa realidade de hoje, do mundo que nós vivemos. O controle sempre me dá um baile aqui na hora de ligar. Só um minutinho para eu passar o versículo para a gente poder ler. Aí. E a condição da humanidade, de acordo com os versículos de 19 a 32, falam o seguinte: Deus entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade. Vê se você identifica maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros.
Eles sabem que o que o mandamento de Deus diz, que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim, continuam a fazer, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Nós vivemos assim, essa é a realidade. Só que depois disso, depois de caminhar no mundo gentil, agora no capítulo 2, nós vimos à noite, o início do capítulo 2, com o estudo que o Leandro deu no domingo passado, Paulo vai até os judeus, o mundo judaico, e fala para eles o seguinte: vocês estão se gabando, estavam concordando com a cabeça enquanto eu estava falando dos gentios, né? Mas vocês são culpados também. E ele começa, então, nesse momento, a falar para aquelas pessoas piedosas, que se achavam santas, religiosas, essas pessoas que tinham toda uma idoneidade moral, e se escondiam, se camuflavam atrás dessas práticas religiosas, que eles também são culpados. Por quê? Porque no próximo capítulo, no 3, ele vai dizer, todos pecaram. Entendem isso? Não foram só os gentios do capítulo 1, não são só os judeus do capítulo 2, toda a humanidade está destituída, está distante, está longe da presença gloriosa de Deus. Essa é a conclusão desse início dessa carta. Todos pecaram e precisam da glória de Deus, carecem, estão longe, judeus, gentios, os que são religiosos, os que não são. E vai chegar um momento de julgamento. E agora, em Romanos 2, ele começa a falar, Paulo, sobre esse julgamento. E fala para aqueles que têm a ilusão da religiosidade. Fala para aqueles que estão cegos e enganados pela religiosidade. E não passaram por uma transformação, por uma transição, por um arrependimento verdadeiro. E se a gente perceber, Paulo vai sugerir que o espaço, o lugar de maior possibilidade de auto-engano é o ambiente religioso. Eu vou repetir, o lugar, o espaço, o ambiente onde a gente pode se enganar e viver distante de Deus, enganados, é esse ambiente religioso. Não só esse, como todos os outros. A hipocrisia, então, aparece quando a gente quer se apresentar como algo que a gente não é. A hipocrisia é esse engano. Quando, por causa do ambiente religioso, a gente tem que mostrar para as pessoas uma coisa que não aconteceu de verdade lá dentro ainda. Mas para que a gente seja aceito, para que haja a afirmação da nossa identidade, para que a gente entre assim meio que no bojo, a gente começa a mostrar alguma coisa que a gente não é. Tem uma frase que diz que a hipocrisia é o ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na verdade não se tem. Eu vou fingir um negócio que eu não sou. Eu vou falar um negócio que eu não vivo. Eu vou mostrar um sentimento que eu não tenho. Então, o engano começa a tomar conta do nosso coração. E a gente começa a se sentir seguro na religiosidade, na prática da religiosidade, mas, na verdade, é um grande engano. Por isso que Jesus várias vezes berrou para aqueles escribas e fariseus: ai de vocês, vocês são hipócritas. Vocês estão muito prejudicados pela hipocrisia do coração de vocês. Depois ele fala para os seus discípulos, em Lucas 12:1, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. E por que fermento? Porque o fermento se espalha de uma forma sutil e vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois você vê que está tudo afetado. A hipocrisia faz isso na vida da gente. Então, de Romanos 1:18 até Romanos 3:20, Paulo vai falar conosco sobre pessoas que precisam do Evangelho. Pessoas que precisam de transformação. Por que nós precisamos dessa transformação? Por que nós precisamos da justiça de Deus? Primeiro ele fala aos gentios, como nós vimos, e depois ele fala aos judeus. E ele mostra, como nós vamos ver hoje, que pessoas morais, como os religiosos, eles se enganam. E a religião é uma ilusão.
E a religião a gente acaba sendo enganado pela própria hipocrisia. A hipocrisia, o ato de você fingir uma coisa que não aconteceu lá dentro de verdade, engana, em primeiro lugar, a mim mesmo. O hipócrita é o primeiro a ser enganado. Ela também prejudica quem ainda não creu. É o que Paulo vai dizer e nós vamos ver nesse texto. E, por último, ela desonra a Deus. A hipocrisia, então, esse engano, vem e toma o nosso coração. E a gente estava falando do engano agora há pouco. Você não vai ser enganado por um vigarista se você sabe que ele é um vigarista, certo? Não é? Você sabe que o cara não vale nada, ele vai se aproximando de você, você já vai saindo assim pela direita. Ele vem com o papo dele, você fala, esse papo aí teu eu já conheço, você já aplicou no fulano, no Beltrano, agora você vem para cima de mim com essa mesma história, mesmo papinho furado. Quando é que a gente é enganado? Quando a gente não sabe que está sendo enganado. E a hipocrisia é a mesma coisa, irmãos. A hipocrisia só nos engana porque, na verdade, nós não temos o sentido, a ideia de ser duas caras. A gente não quer ser hipócrita. A gente só não quer mostrar quem a gente é. A gente só precisa de ser aceito. A gente só precisa de um pouco de respeito. A gente só precisa de um pouco de admiração. E a gente pensa que, se as pessoas tiverem noção das coisas que eu penso, das coisas que eu falo, das coisas que eu sinto, ninguém vai me respeitar. Ninguém vai me levar a sério. E eu passo, então, a mostrar outros sentimentos, outros pensamentos e outras ideias que, na verdade, não é o que eu sinto. Não é quem eu sou. E esse é o grande engano. Porque, na verdade, eu estou enganando a mim mesma, em primeiro lugar. Achando que eu posso viver de uma aparência. Achando que eu posso viver de uma fantasia, de uma máscara. Só que a palavra fala que Deus não vê como o homem vê. E a gente pode passar muito tempo aí enganando e vivendo uma imagem de espiritualidade, mas Deus olha o nosso coração. Ele não vê a aparência do homem. E nós que precisamos, nessa manhã, responder à pergunta que Paulo faz: será que nós estamos sendo hipócritas? Será que o Evangelho tem efetuado uma grande transformação na nossa mente, no nosso espírito, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir? Porque a hipocrisia engana o hipócrita porque ele sabe a verdade, mas ele não obedece. Tiago 1:22 fala: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Quando a gente ouve e a gente não vive, a gente está se enganando. Porque a gente sabe qual é a verdade, mas a gente não obedece. A gente vem na igreja, a gente vai no grupo, a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, mas não tem transformação. A gente ouve sobre o amor, mas continua com o coração cheio de ódio, de ressentimento. A gente ouve sobre nós sermos sinceros, humildes e transparentes, mas a gente continua vivendo como a gente lê no texto, falando mal um dos outros, caluniando os outros, cheio de maldade no coração. A gente sabe qual é a verdade, porque a palavra nos aponta a verdade, mas a gente não vive a verdade. E Paulo começa a falar com a gente, dizendo, a partir dos versículos 17, algumas características boas. Ele fala assim: o que dizer de você? O que eu posso dizer de você? Que diz que é judeu, confia na lei, se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução, professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade. O que eu posso dizer de você? Eu posso dizer coisas boas de você. Se a gente pudesse contextualizar o que ele está dizendo, ele fala: olha, eu posso dizer que você é cristão, que você se orgulha disso, que você conheceu a verdade, que você sabe o que Deus quer que você faça, então você pode fazer escolhas certas a partir disso. Você conhece o que Deus quer que você faça. Você está pronto para fazer uma boa escolha. Você sabe que você deve ser a luz do mundo, que pode e deve ensinar aqueles que não conhecem, que não têm conhecimento nenhum. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e que lá tem todo o conhecimento da verdade. Eu posso dizer isso de você.
Você sabe. Você tem know-how para fazer a escolha certa. Está capacitado para ensinar outras pessoas para ser luz. Posso dizer isso de você, cristão? Paulo diria para a gente hoje. Legal, posso dizer isso. E aí, a gente para pensar, qual então é o problema? Qual era o problema deles e qual é o problema nosso? É achar que o simples fato da gente conhecer a verdade pode nos salvar. Porque, na verdade, é a prática daquilo que a gente recebe que vai fazer em nós algum sentido. É quando o Espírito Santo nos leva a aplicar essa verdade, a gente começa a fazer renúncias. Poxa, essa é a verdade de Deus, então eu vou ter que abrir mão disso aqui, desse pecadinho. Gostava tanto dele. Poxa, o Espírito Santo fala isso aqui, então eu vou ter que perdoar aquele desgraçado de novo. Já não deu 70 vezes 7, meu pai. De novo. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que parar com essa conduta. Eu vou ter que buscar mais ao Senhor. E nós passamos a ser levados por caminhos onde o nosso interior é tocado. Aqueles judeus, eles praticavam limpezas cerimoniais, eles jejuavam, eles oravam, eles eram melhores que a gente. Bem melhores do que a gente. Mas Jesus olhou para eles e falou assim, olha, vocês me honram com o lábio de vocês, honram com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. E quantas vezes a gente está aqui cantando e louvando, mas a gente está com o coração longe de Deus? A gente passou a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia, sem contato com Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem lembrar que Deus existe. E a gente vem aqui, ai, como eu te adoro, como eu te amo, eu vou viver para te servir, vou viver para te adorar. Meu lábios. O coração. Ah, Jesus fala, quanto tempo aí? Poxa vida, que bom, com as palavras bonitas. Mas o coração, eles não procuravam agradar a Deus com o coração. E a hipocrisia é isso, irmãos, quando a gente mantém a aparência, mas o nosso coração não está obediente. Porque aí ele continua dizendo o seguinte, você que ensina os outros, por que você não ensina a você mesmo? Você afirma que não deve roubar, por que então que você rouba? Se você diz que não deve cometer adultério, por que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas você rouba as coisas do templo. E a hipocrisia é isso, é a arte de exigir dos outros uma coisa que você não pratica. Você fala palavras bonitas para os outros, mas na verdade você não vive aquilo. Você está bom para ensinar, você está bom para julgar, você está pronto para meter o dedo, para achar o pecado de todo mundo que está em volta de você, mas o seu você nunca enxerga. No seu nunca tem mudança. É o típico faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Viva aquilo que eu estou falando, mas não foca em mim. Não faça o que eu estou fazendo. Porque eu sei o que é certo, mas eu não cumpro, eu não obedeço, eu prefiro o pecado, eu faço a escolha errada, de novo. Eu gosto de viver mesmo no pecado, é onde eu tenho prazer, é onde eu me deleito. Esse negócio de me deleitar na lei do Senhor de noite e de dia não é para mim. É bonito falar do versículo, mas na verdade onde eu me acho é no erro. É assim que eu vivo de segunda a segunda. E quando nós temos essa consciência, não há engano que nos cerque. Porque o pior engano é não perceber aquilo que a gente está praticando, é não ver o meu erro. Não tem pior engano do que o outro. Todo mundo pode te apontar o erro. Mas se você não acha o seu próprio erro, não vai ter mudança. E Paulo está falando aqui uma coisa que Jesus disse claramente, com todas as letras. E ele fez isso lá em Mateus 23. Ele falou, os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés, para falar. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Ouçam o que eles dizem. Eles têm autoridade, porém não imitem as suas ações. Não façam o que eles fazem. Ouça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Pois eles não fazem o que eles ensinam. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Eles gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre.
Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder que é o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. E você deve lembrar de alguém que gosta de ser chamado de pastor, que anda com cada big de umas bibliona grande assim, embaixo do braço, todo lugar que vai. Tem todo aquele aparato de cristão. Até ele abrir a boca, ou então até abrirem a boca sobre ele. Aí você fica sabendo quem é aquele sujeito. É sobre eles que Jesus está falando. Você pode até ouvir o que eles falam, mas, por favor, não faça o que eles fazem. Não faça. Porque esse conhecimento que eles têm alimenta esse orgulho, essa soberba. Porque quando você mira mesmo na palavra de Deus, e você mira mesmo no Evangelho, a única coisa que você pode dizer é, ai de mim, é um sentimento grande de humildade, de indignidade. Onde você tem mesmo de sinceramente dizer, por favor, não olhe para mim, olhe para Jesus. Porque eu só acho em mim os meus defeitos. Olhe para Jesus. É sobre eles que Jesus está falando assim, aqui. Só que a hipocrisia não engana só o hipócrita. Ela não atrapalha só o hipócrita. Paulo fala que essa hipocrisia, ela também prejudica os outros, prejudica aqueles que não creem. Porque o versículo 24 fala, as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Em nosso contexto, os não-cristãos, o mundo, fala mal de Deus por causa de vocês, crentes. Do que vocês estão aprontando nas redes sociais, na televisão, das patifarias que vocês estão sendo registrados nas revistas. O mundo está falando mal de Deus por causa de vocês hipócritas. É isso que Paulo está falando aqui. O ponto é, se nós dizemos aos outros que nós somos cristãos, mas nós estamos vivendo em desobediência a Deus, os não cristãos, eles vão zombar de Deus. Eles nunca vão querer Deus. Você é crente para ser igual esse sujeito aí? Que isso? Prefiro ficar aqui na minha. Deus me livre de ser cristão, para ser desse jeito. E a gente vai conhecendo muitas pessoas, você conhece um monte de gente que no dia ele posta um versículo, no outro dia ele posta um xingamento. Tem uma gente assim, que vive numa incoerência maluca. Alguns anos atrás, tem uma figura pública do Facebook que chama a irmã Zuleide, ela publicou, minha filha, quando você for postar uma foto com um versículo bíblico, não esqueça de colocar ponto, vírgula e o resto da roupa. Tenha coerência naquilo que você fala e naquilo que você vive, porque você está prejudicando os outros. As pessoas estão falando mal de Deus por causa de você, dos golpes que você dá, das mentiras que você conta, do pau que é na sua casa e o prédio inteiro ouve. Fala, são os crentes, o bicho está pegando lá na casa dos crentes. Verdade, irmãos. Tem uma lupa do mundo em cima da gente. E nós, muitas vezes, estamos envergonhando o Evangelho. Cristãos desonestos. Cristãos que são desonestos nos negócios, são desonestos na sua vida, são imorais. Amam a imoralidade. Abraçam a imoralidade. A sua diversão, a satisfação está na imoralidade. Mas se apresentam como cristãos. Defendem o Evangelho. Incoerência. São abusivos na sua família. São pais déspotas. Ignorantes. Aqueles filhos, a primeira coisa que eles puderem fazer quando eles tiverem liberdade para voar, é voar para longe de você e para longe do Evangelho. Isso que a palavra fala, estão falando mal de Deus por causa de você. Você deveria ser luz. Você deveria ensinar os outros. Pois é. Mas o que você está fazendo é mostrando as trevas que habitam dentro de você. O Evangelho não engana só a hipocrisia, perdão. Ela não engana só a hipócrita, ela não prejudica só os outros, mas a palavra de Deus fala também que ela desonra a Deus. Porque o versículo 23 fala, você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque você desobedece à lei.
Você é uma vergonha. Você está se achando crente, bonito, na foto? Mas você é uma vergonha. A principal razão que nós devemos obedecer a Deus não é para ser abençoados, irmãos. Não é moeda de troca. Eu vou obedecer. Oh, se eu fiz a conta aqui, é bom eu dizimar esse mês, porque senão o bicho vai pegar. Não é isso, irmãos. Nós obedecemos a Deus porque nós honramos a Deus. Porque nós temos um novo nascimento, há em nós um clamor por mudança. A gente não se aguenta mais como a gente é. A gente está percorrendo um caminho, a gente tem um caminho, o prêmio da soberana vocação. A gente quer ser igual a Jesus. A gente não cansou de lutar. A gente não quer mais ser influenciado pelo mundo, nem pelo diabo. A gente cansou de toda a influência da carne, a gente quer ser como Jesus é. E dessa maneira nós desejamos a obediência. Nós desejamos honra, glória, dignificar o Senhor onde quer que a gente esteja. Nós tememos o pecado da hipocrisia. Nós tememos passar em nós o verniz da santidade, o Photoshop da espiritualidade, o filtro da bondade. Nós não queremos nada disso. A gente aparece mesmo com a cara descoberta, como diz Paulo. Mas a gente aparece com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor. Não é só abraçar a minha humildade e continuar mostrando toda a minha indignidade e passar 20 anos e eu continuo com os mesmos pecados. Não, é que eu sou pecador mesmo. Não, você é filho, você é transformado, você é lavado, você é regenerado ou não é? Ou é ou não é. Isso é um gabarito para nós. Ou nós acertamos ou nós erramos. Nós podemos ver como que a nossa vida está se direcionando. Porque Romanos fala que vai ter um juízo, irmãos. E a gente não fala muito de juízo e de julgamento. Mas vai ter um julgamento, Jesus deixou isso bem claro. Vai ter um dia que a gente vai se apresentar diante de Deus para prestar contas de quem nós somos, do que nós declaramos com a nossa vida, que tipo de reino que nós estamos vivendo. E nesse dia do juízo, da paga, da consequência, nós vamos dizer sobre aquilo que nós decidimos e escolhemos fazer aqui nesse mundo. Nós temos que estar prontos para esse dia, porque pode ser hoje. Talvez você esteja pensando que é um negócio longe, longínquo, vai demorar muito, vai dar tempo. Estou arrumando a casa aqui, vai dar tempo, vai dar tudo certo no final. E a graça de Deus, né? Nós temos um dia em que nós vamos prestar contas das escolhas que nós estamos fazendo. Essa palavra, para os judeus, soava e entrava de um jeito muito ruim. Talvez entre ruim também no nosso coração, no meu coração. Porque eles achavam que eles eram justos. Diante daquele tribunal ali, que Paulo estava falando, vocês são culpados, eles iam falar, não, eu não sou inocente. Por que eles se achavam inocentes? Por 3 motivos. Eles achavam que eles estavam livres por serem filhos de Abraão. Eles eram da descendência de Abraão, eles eram judeus, eles nasceram judeus. São filhos da promessa. Nada vai pegar para mim. Outra coisa é que, ao contrário dos pagãos, eles conheciam a lei, eles estavam um passo à frente do resto, porque eles sabiam a lei que tinha sido revelada a Moisés. E a terceira coisa é que eles eram circuncidados. Eles tinham praticado o ritual, onde eles agora pertenciam ao povo de Deus. E Paulo vem aqui argumentar no capítulo 2, 3 coisas. Ser um judeu por nascimento não pode salvar ninguém. Só porque você nasceu judeu, isso não quer dizer nada. Conhecer a lei também não pode salvar e nem te manter salvo. E a circuncisão da carne, no corpo, feita essa prática, esse ritual feito, também não serve para nada. É só mais um ritual se não acontecer no coração. Aí você fala, não entendi muito bem essa história dos judeus. Tudo bem, então vamos traduzir de novo para a gente, como a gente fez. A gente pode ter uma ilusão, aqui nós, que porque eu aceitei a Jesus, eu estou livre do juízo. Aceitei Jesus, fui lá na frente, oraram por mim,
fiz oração de confissão, beleza agora. Porque eu conheço a Bíblia, estou lá ouvindo as palavras, até faço umas anotações bonitas. Leio uns livros bons, ouço umas pregações, eu conheço esse negócio. Estou livre. Ou então porque eu fui batizado, a palavra fala que quem for batizado será salvo. Beleza, deixa eu mergulhar logo, porque vai que Jesus volta. E essa palavra de Paulo se aplica a nós, porque vir na igreja não salva ninguém. Ter feito um ato externo de ter levantado a mão também não significa nada, porque não quer dizer que você se arrependeu dos seus pecados. O fato de você conhecer alguns versículos também não vai te salvar. Ter sido batizado não serve para nada se você não fizer morrer a sua natureza carnal. Se você não vive a vida de Cristo, se você não expressa Jesus. Você entra um pecador seco e sai um pecador molhado. É para isso que serviu o seu batismo, se você não se arrependeu. Paulo vem confrontar toda essa tipo de atitude ritual, religioso, vazio, sem ter uma base que acontece lá no mais profundo do coração. Naquela época, o que era mais importante para eles era a circuncisão, que era uma prática instituída por Deus antes da lei. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão, onde todo o menino de 8 dias tinha que remover o prepúcio. E todo menino que passava por isso tinha no seu corpo uma marca que o fazia pertencer ao povo de Deus. E isso para eles era muito importante. Esse ritual, de fato, foi ordenado por Deus e tinha um grande valor. Mas, na verdade, era só um lembrete. Se lembra aí que você faz parte do povo de Deus. Olha, se lembra aí que você é moralmente separado. Só que aí, depois de Cristo, diz a palavra de Deus em Gálatas 19-21, eu não peguei esse versículo, eu vou ler para vocês, Gálatas 5:6, porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Em Cristo Jesus é feita uma nova aliança. Aquela aliança do Antigo Testamento que foi feita com Abraão, onde todo mundo tinha que praticar a circuncisão, acabou em Cristo. Cristo faz uma nova aliança onde a circuncisão não é mais do lado de fora, onde o chamado, onde a aliança não acontece mais do lado de fora, a aliança é lá dentro no coração. Ninguém pode ver. Vão ver, claro, com as suas atitudes, com o reflexo de Cristo, com a luz de Cristo que você vai ser no mundo, mas não é do lado de fora, é do lado de dentro. E mesmo no Antigo Testamento, várias vezes os profetas avisaram que era o coração que precisava ser circuncidado. Moisés fala, e o Senhor teu Deus circundará o teu coração, e o coração da tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. O mandamento, amar ao Senhor. Um coração circuncidado, um coração que tem uma aliança. Mais tarde, Jeremias fala, circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. É lá no interior que acontece a aliança. E Paulo vem dizer a mesma coisa. Você está praticando aí, quais são os sacramentos? É o batismo, a ceia? Você está vindo, você batizou, você vem toda, você não vem o mês inteiro, mas na ceia você vem, que você quer praticar o ritual. Mas se você não aconteceu o batismo lá dentro do seu coração, se você não faz morrer todo dia a sua natureza terrena, você não morreu em Cristo. Se você não expressa Jesus na sua vida, você não ressuscitou com Cristo, você não está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você só tomou um banho. Para que o batismo se não aconteceu lá dentro? Para que participar da ceia se você não honra o corpo de Cristo? Se você não espera ansiosamente pela vinda do Senhor? Para que isso? Para que isso? Não tem nenhum benefício espiritual a prática do ritual. É isso que Paulo fala. Nós precisamos ter essa vida de Deus e fazer morrer a nossa natureza carnal. E Gálatas fala isso. As coisas da natureza terrena, da natureza humana, do Adão que existe em nós, as coisas que a gente tem que lutar todo dia, quando a gente acorda e abre os olhos, são conhecidas, todo mundo sabe o que é. É a imoralidade sexual, é a impureza, são as ações indecentes, a adoração a ídolos, quando o maior ídolo é você mesmo.
Quando você se adora você, quem você é, os seus pensamentos, o seu corpo, você adora o seu relacionamento com as pessoas, você é o seu maior ídolo. As inimizades, as feitiçarias, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, as coisas parecidas com quem pratica isso aí não vive o reino de Deus. Não pode clamar, venha o teu reino, Senhor, porque vive no reino das trevas. Como então ter esse sentimento de verdade no nosso coração? Paulo fala, olha, o novo nascimento, ele gera obediência, ele gera essa prática. A circuncisão só tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Enquanto os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Vamos traduzir para você poder entender. Se alguém que não é cristão obedece aos mandamentos de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, por exemplo, Deus vai contar como justo, mesmo que ele não tenha sido batizado. E ainda mais chocante é que o obediente, esse que obedece à lei de Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, de toda a alma, esse daí, não batizado, um dia vai te condenar. É isso que o texto está falando. Você que lê a Bíblia, que você é batizado, mas você não pratica a lei. O que é exterior não adianta nada. O que adianta é a prática genuína de um coração transformado. E esse coração é transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Não é na nossa própria força. Então, a partir de hoje, eu vou dar um jeito. Porque eu não quero ser hipócrita. Eu vou mudar, então. Não é uma decisão, é sua, mas a ação é do Espírito Santo. Porque Paulo fala o seguinte, eu te pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? Quem é que é cristão e batizado de verdade? Quem foi que emergiu em Cristo e ressuscitou em Cristo? Quem é? É claro que não é aquele que é cristão, que é judeu somente por fora, que foi batizado somente no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro. O verdadeiro cristão é aquele cristão que é cristão por dentro, que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. É lá dentro que acontece. Não é uma prática vazia, não é por fora, mas é por dentro. Jesus falou isso, irmãos, no Sermão da Montanha. Vocês estão obedecendo a lei? Vocês acham que vocês estão bonitos que vocês estão obedecendo a lei? Não matarás? Quando você odeia uma pessoa, você fala, para mim morreu, de fato você o matou, você é assassino. Quando você extingue alguém da sua vida, se arranca alguém da sua vida, você é um assassino. Você acha que você está bonito na foto porque você não adulterou? Olha, fulano é adúltero. E você? Olhou com intenção impura, olhou para cobiçar, você já adulterou com ela no coração. É lá dentro do coração. A gente não pode impressionar as pessoas com as orações bonitas. A gente pode até se esforçar para fazer ter todo um jeito de religiosidade, fazer as doações, dar as ofertas, ter toda uma participação de todos os rituais religiosos. Mas a Deus a gente não engana, gente. Que Deus vê o coração do homem. E a gente precisa saber qual é a minha motivação quando eu faço isso. Será que eu estou querendo provar alguma coisa para alguém? Será que eu preciso viver nesse engano? Isso nos leva a entender que nós precisamos arrancar o pecado quando ele ainda está no nível da nossa mente, no nível do nosso coração. É antes dele ser manifesto que eu arranco o pecado da minha vida. É lá dentro no coração, é lá dentro da minha mente. E esse é o verdadeiro batismo. Saber que nós não vamos receber elogio dos homens, mas nós vamos receber o elogio de Deus. É o final desse capítulo, o último versículo fala, e o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Não é porque estão vendo você e achando que você tem algum tipo de aparência de santidade, mas é porque Deus vê que você quer ser como Jesus a todos os dias. Você pratica a renúncia do pecado.
Não é porque você vem na igreja, não é porque você toma ceia, não é porque você tem algum cargo na igreja, não é nada disso. É porque você quer que Jesus te encontre como verdadeiro adorador. Essa é a nossa expectativa, que a gente não quer ser mais como a gente é. A gente quer mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus todos os dias, em todo lugar onde a gente se encontra. E se o Paulo tivesse perguntado para aqueles religiosos, você se declara culpado ou inocente? Eles iam dizer, eu sou inocente. Eu sou filho de Abraão. Eu tenho a lei. A lei foi dada para o meu povo. Sou circuncidado. Eu sou inocente. Eu vou para o céu. E tem muita gente que esqueceu que a nossa referência, que o nosso destino não é o céu, é Cristo. E vai vivendo a vida só por causa do céu. Eu vou para o céu. Você pergunta, mas você, qual é a sua? Não, eu sou crente. Aceitei Jesus. Eu fui batizado. Eu vou na igreja. Dou dízimo. Eu vou para o céu. Não faço bem, não faço mal para ninguém. Não viu gente falar assim? Eu não faço mal para ninguém. Eu vou para o céu. E aí Jesus olha o nosso coração e pergunta, como está o teu coração? Como está a prática de tudo aquilo que você tem recebido? Será que você tem necessidade de se afirmar naquilo que você ainda não é? De mostrar uma realidade que ainda não aconteceu de fato no seu coração? Você tem o desejo de conhecer a Jesus mais profundamente, de expressar a Cristo? Cristo é a coisa mais importante da sua vida. A vida de Cristo é a coisa mais importante. Você abriria mão de tudo nessa vida por causa de Jesus? Você poderia morrer por causa de Jesus? Você poderia reputar tudo como esterco por causa de Jesus? E talvez você fale, não estou nessa, não. Isso não está acontecendo comigo, não. Então, essa palavra é para nós. Para que a gente tenha coerência naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente crê e naquilo que a gente pratica. Para que a gente seja pessoas que olham mais a sua própria vida do que a vida dos outros. Para que a gente perceba muito mais o nosso pecado do que o pecado dos outros. Para que a gente viva a verdadeira religião, que é ter um coração transformado e saia da hipocrisia. E pare de se enganar, de brincar de crente, de brincar de cristão, de comparecer aos cultos como algo para cumprir uma agenda, uma cronologia. Mas que a gente seja o culto, que a gente viva o culto. Que onde quer que a gente esteja, a gente possa expressar a vida de Cristo e ter a mente e a renovação do nosso entendimento sendo movida continuamente pelo Espírito Santo, porque nesse momento a gente deixa de ser quem a gente era. Nesse momento a gente começa a compreender o que Paulo está querendo dizer para aquela igreja, o que ele está querendo dizer para nós, o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós, a compreensão de que nós não podemos mais ser como nós éramos antes de Cristo. De que algo que precisa crescer em nós e nos transformar, porque a imagem de Jesus está totalmente deformada em nós por causa do pecado. E Ele vai restaurar a imagem de Cristo pela ação do Espírito Santo em nós. Por isso, nós temos que parar de prejudicar os outros que não creem, que olham para nós e falam mal de Deus por causa da nossa vida, da nossa conduta. Fala, ih, lá vem o crente. E a gente para de desonrar a Deus por causa da nossa vida também. E saia do engano, em nome de Jesus, para desfrutar essa nova vida e fazer morrer a natureza carnal, movida pelo Espírito Santo do lado de dentro. Do lado de dentro. Paulo fala então, olha, não são só os gentios que precisam de Deus. Você que pratica uma religiosidade vazia, que cumpriu esse sacramento e essa ordenança, mas no seu coração você está longe de Deus. Você honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, está vendo Deus de binóculo. Você precisa de arrependimento também. Você precisa de conversão também. Você precisa de mudança também. Isso só vai acontecer através da atuação do Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos a nossa velha natureza carnal e passamos a ter o fruto do Espírito gerado em nós. Que Deus nos ajude, irmãos. E nos ajude a enxergar
aonde que nós precisamos ser transformados, enxergar o nosso pecado, por mais boa gente que a gente seja, porque senão não vai ter mudança nem transformação. E é isso que o Espírito Santo deseja de nós. Amém? Senhor, nós clamamos a Ti, pela ação do Teu Espírito Santo no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos tire da zona de conforto que é a religiosidade, do engano que é a religiosidade, onde nós permanecemos estáticos, sem mudança, sem transformação, engordando, recebendo alimento, conhecendo a palavra, mas sem praticar, Senhor. Que haja em nós um desejo verdadeiro de viver a Tua verdade, de praticar a Tua verdade.